olá, tudo bem? Estamos iniciando o podcast A Pobreza é um Demônio. Esse podcast é resultado da contemplação de um projeto no edital 137/2021 no município de Igrejinha, através da Lei Aldir Blanc. Antes de nós iniciarmos este podcast, gostaria de nos apresentar. Então, eu sou Darlan Mapelli, sou artista do município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Há 12 anos, nós temos uma empresa chamada Láparo Produções, onde desenvolvemos nossos espetáculos teatrais, shows de humor, apresentações para o público infantil também, oficinas teatrais, palestras, vários produtos artísticos para a região sul do Brasil. E também, além disso, nós viemos estudando bastante nos últimos anos. Eu sou também publicitário, formado em comunicação social, pós-graduando em artes cênicas, e buscamos sempre esse aperfeiçoamento. Além disso, também eu sou analista de comunicação e marketing numa instituição no município de Porto Alegre. Nós desenvolvemos a nossa arte sempre acreditando, no potencial que ela pode desenvolver nos seres humanos. E ela está comigo, a Pamela Mapelli. Seja muito bem-vinda, Pamela. Muito obrigada, Darlan. Gostaria também de me apresentar. É uma imensa satisfação e uma alegria estar nesse podcast, nesse momento. Então, como disseste, também sou artista, sou professora, sou pesquisadora, sou mestranda em educação pela UERGS, sou especialista em artes cênicas e fazer arte, sou contadora de histórias, uma das coisas que mais gosto de fazer. Acredito que em tudo que eu faço, seja no meu ofício de professora, seja no meu ofício de artista, que engloba a minha parte como escritora, como roteirista, como atriz, eu sou contadora de histórias. Eu conto histórias como professora, como mulher, na minha caminhada, enfim. Contar histórias, eu acredito que seja essa colocação mais abrangente daquilo que faço. É importante também, Pamela, nós dizermos que nós trabalhamos juntos também, né? Então nós levamos juntos a nossa arte aí de várias formas, De várias formas que a gente desenvolve esta arte. E para nós é uma alegria muito grande esse momento também, poder estar contribuindo de alguma forma, nesse tema tão importante que é a pobreza. Além disso, Pamela, eu gostaria também de convidá-los, porque nós também trabalhamos com a parte da comunicação e levamos um pouquinho da arte, do bom humor para o rádio através da Rádio Taquara. Nós levamos semanalmente, através do nosso programa, o programa Na Caixinha, às segundas-feiras, às 20 horas, este projeto também, o programa Na Caixinha. Isso mesmo, o programa Na Caixinha, que ele pode ser acompanhado, pela Rádio Taquara, através da rádio 1490, ou pelo YouTube também, Facebook também. Ou Facebook, exatamente. E falar sobre esse tema e falar sobre esse tema da pobreza através da literatura, de certa forma, a mim é muito caro, no sentido de que a literatura faz parte da minha vida desde a infância. Sim. E me é muito pertinente porque vem tudo isso me atravessando. E eu acredito que não seja só em mim, Falar sobre a pobreza, olhar para um contexto social nesse momento, e olhar para um contexto social é sair da gente, é sair da nossa perspectiva apenas e tentar olhar por uma perspectiva que vai além. Uma perspectiva que vai além das nossas necessidades, além do nosso mundinho, além da nossa esfera, além das nossas necessidades, Situando um pouco
ao nosso ouvinte, a quem nos escuta, né, a quem nos escutará, a quem acompanhará essa trajetória desse podcast. A literatura, ela sempre fez parte da minha vida desde pequena, né? Enquanto eu não conseguia decodificar as palavras, eu era a ouvinte, né, que escutava a contação de histórias. E a literatura sempre foi aquela que me salvou de uma realidade, quem sabe, muito hostil. E eu entendo que hoje, até como escritora, né, venho desenvolvendo esse lado, então, como escritora, escrever para que a gente tente, através da literatura, através desse poder da palavra, levar esse contexto e essas inquietudes reflexivas de mudança. Então, propor esse olhar desse mundo de pandemia e olhar para a pobreza. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, né, e tudo o que veio com a Covid-19, vieram muitas questões que vieram de uma hora para outra, né? Ninguém perguntou se estávamos preparados em relação socialmente, se estávamos como sociedade, com a nossa subjetividade, né, dentro dessa construção, se aguentávamos tudo isso. Não, isso chegou como uma avalanche, né? É verdade. E nós tivemos que dar conta disso. Em todos os âmbitos, né? Desde a parte material, não é? E eu acho que nisso muito é o tema assim, desse podcast. Mas também tudo que isso envolve, né? No que esse material ele envolve na questão emocional, psíquica, né, espiritual, etc, etc. Né? Exato, porque até para que haja uma adaptação, bom, houve algo de diferente, aconteceu aqui, agora nós vamos ter que modelar, nós vamos ter que moldar, nos adaptar, nós vamos ter que criar. Mas para que haja tudo isso, a gente precisa de um emocional sadio, de um psicológico que dê conta de fazer tudo isso, e dentro desse contexto todo, como ter tudo isso. E aí bateu a porta muito forte, bateu não, escancarou, quebrou a porta, veio chutando, né? E quando se fala da pobreza como um demônio, é sem referência nenhuma cristã, tá? É sem referência religiosa, não envolve nenhum tipo de referência religiosa ou cristã, não é nesse contexto. É num contexto em que a gente vai olhar para isso como algo avassalador, algo destruidor, porque trouxe e deixou nitidamente exposto diferenças sociais gritantes, aterrorizantes, falando de matéria, de material, de questões econômicas, né? Até entre os estudos e leituras que venho fazendo, outro dia eu recebi a indicação de um livro do escritor Walter Hugo Mãe, As Doenças do Brasil. As Doenças do Brasil. Uhum. Eu ainda não li esse livro, mas ele tá na minha lista para que eu leia, porque eu achei interessantíssimo, além de eu adorar, eu amar esse escritor. E ele traz muito isso, assim, dessa questão dessas doenças do Brasil. E ele também traz essa questão dessa pobreza, né? Da questão da pobreza que interfere em outras formas de empobrecimento. E aí, gente, é um leque tremendo, assim, um leque muito grande, né? É uma pobreza, que a gente fala de pobreza em torno de dinheiro,
né, de acesso, mas que causa, que interfere em outras formas de empobrecimento, porque aí a gente começa, vai dar um efeito tão grande, que ele vai começar a classificar, inclusive, quem tem acesso à saúde, quem não tem, quem tem acesso à escola, quem não tem, quem tem acesso a qual tipo de educação, quem não tem, quem tem acesso a qual tipo de conhecimento, quem não tem, quem vai ter acesso a bons livros, talvez, a ter acesso a bons materiais para estudo, a roupas quentes, né, de bons tecidos, de bons materiais, né, quem vai ter um bom aquecimento quando tiver frio, né, quem vai conseguir dar conta de proporcionar aquilo que o seu corpo precisa dentro de um caminho subjetivo. E eu falando isso muito me lembra, assim, a gente tem em alguns lugares, em supermercados, em lugares assim onde tem aquela a sacola aqui na região sul, aqui no Rio Grande do Sul, nós falamos muito o rancho, né? O rancho do mês. O rancho do mês, é, né? Verdade. Uhum. E aí tem aquela sacola pronta que tem a parte dos alimentos. A cesta básica? Que fala assim, a cesta básica, né? E se nós formos ver os itens de cesta básica, mas ele são itens básicos, mas para que tipo de corpo? É básico para quem? Para quem? Para qual corpo aquilo é o básico? Né? Algo que é composto por farinha branca, por açúcares, e a própria farinha que vira açúcar, né? Que não tem nada de nutrientes, que se a gente vai ver, tem muito, é uma cesta básica rica em talvez em gorduras, em açúcares, né? Mas não tem frutas, não tem verduras, não tem nada além daquele básico que produz a inflamação, que produz, de repente, então, é o básico para que tu possa encher o teu corpo, inflar, inchar e seguir talvez numa cadeia de que, bom, coloquei alguma coisa para dentro do meu corpo, mas eu nem sei se é algo que está nutrindo. Estão me dizendo que é uma cesta básica, mas é o básico do quê? Quem forma esse básico? É interessante, Pamela, porque são coisas que nós muitas vezes não nos perguntamos, não é? A gente está muito acostumado, né, a cesta básica, né, aquilo que tem no mercado, já algo pronto, né, muitas vezes é para ser facilitado a esta compra, né, para ser facilitada. Mas o porquê disso, né? O porquê dessa escolha. Interessante esse teu olhar para isso também. E eu trago isso nesse momento porque, na verdade, nem essa cesta básica as pessoas estão conseguindo comprar. Nem essa cesta básica nós estamos conseguindo comprar. Né? Não adianta eu dizer as pessoas, porque eu também me coloco nesse posicionamento, porque eu, como artista, também tive que fazer um rodeio, uma dança muito, muito diferente para conseguir me manter em pé. É muito, talvez essa metáfora do corpo em movimento, né? E eu trago isso por quê? Porque dentro dessa nossa análise, eu trago e cito uma literatura que ela pouco é abordada em escolas, pouco é abordada em vestibulares, pouco é falada aqui no Brasil, e ela tem uma importância enorme aqui do nosso povo, que é a Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Quarto de Despejo. Isso, olha Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Realmente, não me lembro, assim, não me recordo. Claro, atualmente eu sei que literatura é essa, mas eu não me recordo de ter escutado, de ter ouvido falar isso, ou na minha infância, ou na adolescência, enfim, né, sobre essa literatura.
que é uma literatura marginalizada, a gente pode dizer, né, Pamela? Sim. Uhum. Ela não faz parte dos Poderia cânones. contextualizar um pouquinho pra gente quem é a Com certeza. Carolina Maria de Jesus, o que ela escreveu? Com certeza. Eu até vou ler um pouquinho o que diz aqui. Perfeito. A voz do povo. Essa expressão figurada se torna concreta nas páginas de Quarto de Despejo. Nesse livro, o cotidiano cruel dos favelados se apresenta por ele mesmo, nas suas próprias palavras. Com a linguagem simples de que dispõe, a autora conta o que viu e viveu sem artifícios ou fantasias, mas ao mesmo tempo com um estilo único que comove pela força de seu realismo e sensibilidade. Carolina de Jesus foi catadora de papel e viveu na favela do Canindé. É a condição humana dos miseráveis que traduziu em sua obra um exemplo autêntico de literatura verdade. A Carolina, aqui no Diário de uma Favelada, a gente tem uma história muitíssimo interessante, muito interessante mesmo. Vale muito a pena pesquisar mais sobre ela, sobre suas obras, sobre o seu legado. Por quê? Né? Ela foi mãe solo, viveu na favela, né, em São Paulo, então com os filhos, filhas, né? Sozinha, ela era catadora de papel, morava na favela, né? Ela aprendeu a ler e a escrever na casa, ali logo no início, na casa onde trabalhou como doméstica, né? E o que ela fazia? Ela ia, lá quando ela catava os papéis, ela pegava papéis, né, catava papelão, enfim, ela pegava alguns papéis, cadernos, né, e ela, quando ela voltava para casa, ela escrevia um diário, ela escrevia sobre a fome, ela escrevia sobre a dureza de viver na favela, a dureza de passar fome, ela escrevia a dureza do seu dia a dia, a relação com os vizinhos, né? A relação ali com os filhos, ela escrevia sobre a fome, ela escrevia e guardava aquilo ali, né? Só que ela tinha o sonho de um dia poder publicar um livro com aquilo, né? E ela até reuniu algumas vezes aquelas páginas e enviou para algumas editoras, né? E ela foi recusada várias vezes, aquelas escritas dela. E ela tinha, por parte assim dos vizinhos, aquele sonho assim levado com muito deboche, né? Você imagina, né? Vai virar livro a sua escrita, imagina, né, Carolina? Enfim. E aí teve uma vez que um jornal resolveu fazer uma matéria lá lá na favela, né? Aí enviou um jornalista para que fosse até a favela fazer uma matéria. E o jornalista, né, dentre as casas que passou, os lugares que foi na favela, bateu lá no barraco da Carolina e ela disse: olha, eu tenho algumas escritas aqui que eu faço, né? Que eu escrevo, que eu tenho... E de repente pode contribuir. Ele disse: deixa eu ver o que tu tem aí. E ela pegou as suas escritas, esses diários, e o jornalista ficou encantado com aquilo, porque não era ele que estava vindo de fora, né, olhando com seu olhar de fora, escrevendo e trazendo o que tinha. Era alguém realmente escrevendo, alguém que vivia as dores da favela, que vivia as dores da fome, que denunciava aquilo através da escrita, né? A literatura verdade que estava vindo ali. E ele achou aquilo sensacional para ser publicado e levou aquilo tudo para o jornal, que resolveu publicar, né, as escritas da Carolina num livro. E o livro virou best-seller. Olha aí, best-seller. Né? Saindo da favela. Saindo da favela. Ele foi traduzido para várias outras línguas, né? Virou best-seller. Então a Carolina conseguiu comprar
com esse dinheiro casa própria, né? Deu uma casa própria para os filhos, né? Teve uma casa própria para conseguir morar com os filhos e tal. Também teve a questão da exploração, porque ela foi explorada também. Teve toda uma questão de que, né, ali a família foi pedindo dinheiro para ela também. E outras questões que, enfim. Mas é importantíssimo entender que é a literatura que a gente entende a vida. É uma literatura que é importantíssima para a gente entender contextos sociais. E muito da realidade, né? Daquilo que se vive. Porque há pouco mesmo, até tu citou, Pamela, muitas vezes a gente vive numa bolha e pensa que todo o resto, né, do planeta, enfim, tem as mesmas experiências que nós temos, e a gente sabe muito bem, pelo que a gente vem observando, né, que não é bem assim, Então, quando a gente fala de uma determinada realidade sem ter o pertencimento, ou seja, sem estar dentro daquela realidade, a gente acaba por pecar muito sem ter a propriedade disso. Então, por isso que é bom a gente conhecer, inclusive através dessa literatura, não é? Dessa literatura de algo real, algo que aconteceu, e se a gente vai ler um pouquinho do texto ali da Carolina Maria de Jesus, é um português escrito que muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes seria taxado como errado, como uma forma ruim de se escrever. Não é assim? A forma como ela escreve ali no livro, inclusive com termos muitas vezes que são ditos como uma forma errada de se escrever, né? Na verdade, quem coloca assim é porque que realmente não conhece, não tem conhecimento de quão grande é a questão gramatical, né? Que existe mais de uma gramática, né? Não existe só a gramática, aquela normativa, não existe só um tipo de gramática, e inclusive há termos que a Carolina Maria de Jesus ela se utiliza muito de metáforas, né? E para fazer, ela faz comparações com a fome, por exemplo, né, com a cor da fome, né, faz essa comparação, e ela faz muito isso, bem de escrita de diário mesmo. Eu vou ler um trechinho aqui que ela coloca 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as
e abluí-me, e aleitei-me. Esperei até às 11 horas. Um certo alguém. Ele não veio. Não apareceu. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: vai buscar água, mamãe. Olha, interessante, né? Interessante, Pamela, porque 1955, não é? A data, né, que ela relata, e o quanto isso não mudou em tanto tempo, né? Agora estamos gravando aqui em 2022 e o quanto isso ainda está vivo, né? Vivo e a pobreza. Se eu fosse trazer comparar isso com a literatura dos Três Porquinhos, que eu acho que todo mundo conhece, sim, né? A pobreza poderia ser comparada com o lobo que soprou e derrubou a casa. A pobreza derrubou as nossas casas. Ela derrubou, ela soprou tão forte que ela derrubou. Ela nos deixou desabrigados, ela nos deixou desamparados, ela nos deixou no frio, com fome, ela nos deixou sem teto, ela nos deixou com falta de equilíbrio, ela nos fez migrar, ela nos fez deixar, ela nos fez sair, no sentido de que, de uma forma desnorteada, buscar alguém que nos estendesse a mão. Isso a gente pode ver diariamente, né, Pamela? Isso ficou mais evidente com a pandemia, mas sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Então, por isso é importante a gente destacar de que nós devemos tomar essa consciência, nós devemos entender esses processos de pobreza, não como aquele indivíduo que está na pobreza como um demérito, né? Ou seja, de que ele não fez por merecer, né? Que ele está lá naquela condição porque ele não fez por merecer, porque ele não se empenhou. Enquanto nós, muitas vezes, eu mesmo posso dizer que eu fui privilegiado, não é, pela minha cor, por eu ser do sexo masculino, né? Então eu fui privilegiado muitas vezes nos locais de trabalho, nos locais onde eu cheguei por esta condição, né? Então quando a gente faz um julgamento de alguém que está numa condição muitas vezes desfavorável, de pobreza, deve entender em que contexto essa pessoa está e entender que os méritos, muitas vezes, que a gente denomina, não são méritos, né? Esses méritos que a gente denomina são privilégios que nós temos e temos que começar a entender esses processos, a ter consciência para deixarmos esses privilégios e darmos nós darmos também esse privilégio às outras pessoas. Em termos de literatura, Pamela, eu acho que tu trouxe a Carolina Maria de Jesus, eu acho que tem mais coisas também, né, que tu queres contribuir com a gente, né? Eu até queria trazer mais coisas dela também antes de, né, mais alguns trechos aqui no dia 22 de junho, ela coloca. Mesmo ano. Isso. Deixei o leito às 5 horas, preparando as crianças para ir na festa da Rua Javaés. Dei comida para a Vera. O João não quis a minha comida. Disse: eu vou comer na festa. A comida de lá deve ser melhor do que a da senhora. Ele não gosta de festa, mas se ele sabe que vai ter comida, é o primeiro a insistir e faz questão de levar a sacola. Passei na dona Júlia para dizer-lhe que nós íamos numa festa. Pensei, deve ser banquete, porque São Luís, rei de França, quando convida o povo para comer, preparava um banquete. Tomei o bonde, o dinheiro não dava. Cheguei lá às 2 horas. A fila estava enorme, podia ter umas 3.000 pessoas.
Quando eles vieram nos convidar, os favelados ficaram contentes. Os que não ganhou o cartão ficou chorando e dizendo que não tinha sorte. Percebi que povo da favela gosta de ganhar esmolas. Puseram umas tábuas na calçada e forraram com jornais e puseram os pães em cima. Ouvi uma mulher dizer: não é ruim ser pobre. Todos usavam roupas humildes, alguns calçados, outros descalços. Apareceu um preto alto e gordo, como se fosse descendente de elefante. Falava para todos ouvir. Eu não sou deputado, sou simplesmente amigo do povo, humilde. Amigo do povo humilde. Comecei a escrever o que observava daquela aglomeração. O senhor Zusa viu-me escrevendo, porque eu sou alta e estava toda de vermelho. Fui falar-lhe, perguntei-lhe: quem é o senhor? Ô, gente, eu sou o Zusa. A senhora nunca ouviu falar do Zusa? Pois o Zusa sou eu. Com que finalidade o senhor fez essa festa? Faço esta festa para o povo. Eu vou pôr o senhor no jornal. Você pode me pôr onde você quiser. Não simpatizei com o tal Zusa. Falta qualquer coisa naquele homem para ele ser um homem completo. Ele, notando a impaciência do povo, dizia: espera, vocês estão mortos de fome. Vi mulher grávida desmaiar. O Zusa deu uns pães para as mulheres e mandou elas erguer os pães para o ar para ser fotografadas. Os carros e os ônibus da CMTC encontravam dificuldades para percorrer a rua devido às crianças que atravessavam a rua de um lado para o outro. A qualquer instante eu esperava um atropelamento. Alguns reclamavam. Se eu soubesse que era só pão, eu não vinha. O senhor Zusa mandou 2 violeiros tocar e apareceu um palhaço. Que festa sem graça. Legal, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, né, Pamela? Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, o diário de uma favelada. O que mais temos de literatura então, Pamela? Eu trago também para dialogar aqui um pouquinho o perigo de uma história única. O perigo de uma história única. Exato, de Chimamanda. Esse livro, ele é fantástico. Esse título ele é muito instigante, o perigo de uma história única, porque ele traz o poder de aumentar de perspectivas, né? E aí traz muito aquilo, né? O que te contaram, qual foi a única história que te contaram sobre algo? Qual foi a única história que te contaram sobre o seu povo? Qual foi a única história que te contaram sobre de onde você veio, né? Daquilo, de onde você, da sua caminhada, enfim. E eu acredito que a gente, para poder dialogar com isso, de onde a gente veio, para onde a gente vai, porque falar sobre a pobreza é também falar sobre a pobreza em todas as suas faces. Porque quando a gente fala de pobreza, de falta de comida, né, a pobreza ela não é apenas um alimento que falta para o físico. Se nos faltar a palavra, né, se não nos ensinarem a buscar, a ler e a entender um processo da nossa subjetividade, dessa nossa construção, entendendo muito que chega, com certeza, esse podcast chega nos alunos das escolas, nos alunos do ensino médio, que estarão construindo
a sua subjetividade nessa caminhada da escola, junto aos livros, junto à literatura, que levarão as suas famílias. Eu imagino assim as famílias reunidas, né? Os alunos que poderão reunir as suas famílias em torno, seja na sala, no quarto, em algum momento para poder escutar isso e dizer qual é a história da minha família, de onde nós viemos. Qual é a história que nós vamos contar da nossa família, né? Tem álbum, tem foto, qual é a história do nosso sobrenome, o que nós queremos construir a partir disso, que história nós estamos contando, né? Quais são os nossos sonhos, principalmente, eu falo isso porque eu venho de uma família de mulheres, uma família de mulheres com muitas lutas, né? Falo com muito orgulho de que a minha bisavó, né, estava na escola, ocupando a escola, ainda quando era o grupo escolar, então ela fazia merenda, limpava a escola, né? Hoje eu continuo na escola, é uma geração que, né, primas que continuam na escola, e hoje nós estamos escolhendo um outro lugar dentro da educação. Não que não fosse digno o espaço que a minha bisavó ocupava, pelo contrário, digníssimo, digníssimo. É com muito orgulho que eu falo da limpeza magnífica que ela sempre fez, né, e que deixou isso de uma herança muito forte, assim, dessa magnífica limpeza, enfim, né, desse ambiente tão bem cuidado. Mas entenda que nós, mulheres e seres humanos, assim, com o estudo todo, a gente foi podendo escolher qual é o lugar que a gente vai ocupar, e não simplesmente ocupando o lugar que sobra. Então, é entender que quando a gente começa a olhar para a pobreza e a entender que como que a gente vai terminar com essa pobreza, e quais pobrezas são essas? É a pobreza da palavra? É a pobreza dessa palavra que pobreza que assola a minha casa? Na minha casa é a pobreza da palavra? Porque nós não podemos falar? Sobra dinheiro na minha casa, mas falta palavra? Então na minha casa há pobreza também. Na minha casa sobram questões materiais, mas falta aconchego e abraço, então há pobreza disso. Então não vamos achar que a pobreza ela tem a ver com apenas condições materiais, porque ela não tem a ver só com isso. E vamos tentar levar esse discurso de que, claro, obviamente, nesse momento pandêmico, o mais devastador é não ter o que comer, é não ter o que vestir, é não ter um teto, obviamente. E isso é o mais gritante de tudo. É o que faz a gente olhar e dizer, vamos olhar pelo mais urgente. Né? Vamos olhar pelo mais urgente nesse momento, nesse caos que se instalou. Mas não deixemos de refletir sobre outras pobrezas que com certeza assolam grandes palácios também. Não se iluda. Então, fazer esse podcast é poder olhar para esse demônio da pobreza que está por todos os cantos. Né? Esse podcast chegando em você, compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém para que esse alguém possa compartilhar com outras pessoas e quem sabe essa pessoa possa se sentir tocado em de repente querer construir com alguém, com outra pessoa, ou construir no seu formato de valores com alguém, aquilo que não foi feito com ele. Né? Se você mora numa casa em que
você não tem espaço de fala, em que na sua casa as coisas não podem ser dialogadas, né, em que as coisas não podem ser faladas, em que não se tem espaço de fala, há pobreza. A pobreza relacionada à palavra. E de repente, escutando toda essa reflexão, você queira construir um espaço em que você esteja contra esse tipo de pobreza. Né? Então, isso é para que a gente possa refletir. Muito legal, Pamela, muito bom mesmo. Porque são instâncias, né? Instâncias diferentes de pobreza, né? Coisas que a gente pode analisar e ter, reforço ainda, esta consciência, não é? Esta consciência de mundos diversos, né? De coisas que acontecem e que a gente não tem muitas vezes nem ideia, né? Nem ideia de que ocorre. Exatamente. Exatamente. Eu vou ler um trechinho aqui do livro O Perigo de uma História Única. Minha infância transcorreu durante governos militares que desvalorizavam a educação, de modo que às vezes meus pais não recebiam seus salários. Então, quando eu era criança, via a geleia desaparecer da mesa do café, depois a margarina, depois o pão ficou caro demais, depois o leite foi racionado. Acima de tudo, uma espécie de medo político normalizado invadiu nossa casa. Todas essas histórias me fazem quem eu sou. Mas insistir só nas histórias negativas é simplificar minha experiência e não olhar para as muitas outras histórias que me formaram. A história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que seja mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. Sempre senti que é impossível se envolver direito com um lugar ou uma pessoa sem se envolver com todas as histórias daquele lugar ou daquela pessoa. Seria impossível, isso? Sempre senti que é impossível se envolver direito com um lugar ou uma pessoa sem se envolver com todas as histórias daquele lugar ou daquela pessoa. Esse também é o perigo? É o perigo. Isso? Perigo de uma história única. Perigo de uma história única. Também é uma dica acaba por ser essa dica de leitura, né, Pamela? Sim, sim. Uma dica de leitura e uma forma de olhar cada um, olhar para a sua história, né? Como erradicar a sua pobreza. Antes de tudo. Antes da gente pensar na paz, é aquela história da paz, né? Antes de eu pensar na paz do mundo, como eu faço para colaborar com a paz do mundo, com a paz que está lá, parece tão distante. Bom, vamos começar com a paz que está aqui, a paz que está aqui dentro, né? A nossa paz, a paz da nossa casa. Se cada um cuidar da sua casa, das relações familiares, né? Da relação consigo, da relação dentro da sua casa, imagina a diferença que faz no mundo. Escutar uma criança, dar voz a uma criança, né? Escutar dentro da sua casa, ter a palavra. Então, enfim, entende-se que espera-se, né, que essa pandemia, quando se fala vamos voltar ao normal, tomara que não volte. Porque normal era aquele que vivíamos. Tomara que a gente possa ter aprendido com tudo isso que passamos. Tomara que possamos voltar. Voltar não,
mas construir aquilo que ainda estamos em desconstrução, construir algo novo com tudo isso e entender que processo é esse que ainda estamos vivendo. Estamos em desconstrução para construir algo novo. E é importante dizer, né, Pamela, que quem detém esse conhecimento, né, quem detém esse conhecimento que pode iniciar essas mudanças, não é? Porque quem é que são essas pessoas? Somos nós, é você que está nos acompanhando, né? Nós que temos, se até então não tinha esse conhecimento, agora já tem esse conhecimento de outras realidades. Pode procurar essas literaturas e ver também esse universo, outras coisas que ocorrem no nosso mundo, esses diferentes tipos de pobreza, mas sobretudo essa pobreza material. Eu acredito que isso é muito mais importante da gente ter essa consciência e de ações que nós podemos fazer diariamente. O que a gente pode fazer diariamente para mudar isso? Não é no julgamento porque determinada pessoa está lá na rua, que está pedindo esmola, ou que está em determinada situação, está sem abrigo. Não é desse julgamento, mas o que eu posso fazer na minha situação, na minha atual situação, independente, né, de qual ela seja, no sentido de se eu tenho bens, se eu não tenho bens, o que eu posso fazer na minha situação para que esta pobreza que eu estou verificando, que eu estou visualizando, possa ser minimizada ou deixar de existir, né? Então, se você não tinha esse conhecimento, agora você tem. Então, essas pessoas que podem promover a mudança somos nós que temos o conhecimento. Por isso é tão importante isso que a Pamela falou, de que seja replicado esse material, o podcast, que outras pessoas também tenham acesso a isto. Exatamente. Eu acho que agora, para fazermos o encerramento, Darlan, eu gostaria de encerrar com parte do livro do Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. Fala muito sobre pobreza, né? Do nosso Guimarães Rosa. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprove. O Senhor sabe, pão ou pães. É questão de opiniões. O sertão está em toda a parte. Muito bem, muito bem. Para nós refletirmos, né, Pamela? Nós refletirmos sobre esta questão que nos assola e cada vez mais, né, que cada vez mais nós tenhamos esta consciência, né? Exatamente. Daquilo que nos assola, daquilo que nos acomete individualmente, mas principalmente coletivamente. Exatamente. Aí fica o nosso convite, então, para que acompanhem, né, se sentirem de acompanhar o nosso trabalho, né, o Darlan, podem nos acompanhar pelas nossas redes, né, da Lá para o Produções, das nossas Exatamente. redes sociais, então, né, pelo Instagram, Pamapele ou Darlan Mapele, né, o próprio programa Na Caixinha, toda segunda-feira, ao vivo, né, pelo Facebook, o YouTube. Da Rádio Taquara, né? Da Rádio Taquara também. Então fica o nosso convite, o nosso agradecimento para que você também passe esse material adiante. Eu agradeço muito, nós agradecemos muito, muito mesmo. E nada mais, né, do que a gente poder levar um pouco de reflexão, um pouco de palavra, né, de costura, de palavra tempo, de palavra literatura verdade, e de poder falar sobre nós, de poder falar sobre a vida. Gostei do termo, literatura verdade. Isso, literatura verdade. Muito bem, muito obrigado a sua atenção
neste tempinho que esteve aí com a gente. Agradecemos muito, acompanhe nosso trabalho e, mais uma vez, reforçando, este é um projeto contemplado aí pela Lei Aldir Blanc, o edital número 137/2021 do município de Igrejinha, e sem fronteiras, né? Estamos levando através da internet, das redes sociais também, este projeto para todo mundo, né? Todo mundo que tenha acesso à internet. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Obrigado.